Faça aquilo que você tem de fazer e confie naquilo que só Ele pode fazer. Essa é mais uma de tantas lições preciosas que nós aprendemos olhando para a vida de Paulo, analisando a sua condução ao longo da vida, como ele enfrenta os desafios, como ele lida com o ministério. Essa é uma das lições que nós vamos encontrar na nossa leitura de hoje, no capítulo 20 do livro de Atos. Paulo demonstra um comprometimento muito grande com aquilo que ele entende que Deus o colocou nas suas mãos para que fizesse. Ele é absolutamente comprometido, dedicado a realizar cada aspecto da missão que ele entende que o Senhor colocou nas suas mãos. Ele se compromete a enfrentar qualquer dificuldade, a enfrentar qualquer obstáculo, tudo que for preciso, para que ele cumpra aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Ao mesmo tempo em que ele demonstra uma clareza muito grande de que não é ele quem produz os resultados, não é ele quem garante o sucesso da missão. Quem age de fato é o Senhor. Quem garante o sucesso de qualquer um dos seus empreendimentos missionários é o Senhor. Ele faz aquilo que o Senhor o deu para fazer, mas ele confia que o Senhor fará aquilo que só ele, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode produzir os frutos, só o Senhor pode garantir o resultado no final das contas. E Paulo é sempre convicto disso e demonstra a sua confiança na direção, no sustento e no fato de que o resultado virá do Senhor e somente do Senhor. Hoje eu quero chamar a sua atenção, então, a partir dessa nossa leitura, para um trecho que evidencia bastante essa convicção, essas duas convicções de Paulo em relação ao seu ministério. No capítulo 20, nós temos o texto dizendo o seguinte: depois desse tumulto que aconteceu ali em Éfeso, Paulo decide então seguir viagem, ele vai seguir viagem em direção à Macedônia, em direção à Grécia. Depois que passa aquele tumulto, ele chamou os discípulos, encorajou os seus discípulos, e ele então se despediu e foi para a Macedônia. E ele segue viagem acompanhado de uma série de outros homens, uma lista de outros homens, outras pessoas que o acompanhavam nessa viagem. Esses acompanhantes vão sendo citados aí nesses primeiros versículos, e Paulo vai seguindo viagem, ele segue em direção à Grécia, em direção à Macedônia, passando então por algumas cidades, sendo acompanhados por esses homens que serão mencionados aí, até que ele chega à cidade de Troade. Ali em Troade ele tem o seu último momento de visita, o seu último momento na cidade de Troade, onde ele ali também encoraja os discípulos que ali foram formados, deixa uma palavra de ânimo, de estímulo para eles. Nessa última oportunidade, nesse último momento de ensino, nós temos um episódio marcante que acontece ali em Troade, que para aproveitar o tempo, para aproveitar esses últimos momentos ali, Paulo fica por horas ensinando, por horas pregando, e nesse momento ali, já altas horas da noite, Paulo ensinando, Paulo pregando, acontece aquele episódio em que um jovem estava ali sentado na beira da janela, ouvindo Paulo ensinar, ele pega no sono, acaba caindo dali, morre na queda, mas Paulo desce, ora por aquele jovem que volta à vida, ressuscita ali. Eles ficam todos felizes, muito aliviados, porque aquele jovem estava vivo, voltou para sua casa, e eles voltam para o lugar onde estavam e continuam ali ouvindo o que Paulo tinha para dizer, o que Paulo tinha para ensinar. Paulo continuou a falar para eles até o amanhecer, viraram então à noite ouvindo o que Paulo tinha para ensinar, e enquanto isso aquele jovem era levado, era conduzido para sua casa. Paulo segue viagem, passando por mais algumas cidades, por mais alguns locais, até que ele decide, ele chega em Mileto, e antes de voltar, de seguir viagem para Jerusalém, porque esse agora é o próximo objetivo dele, ele manda chamar os líderes, os presbíteros da igreja de Éfeso, para que ele tivesse um último momento com eles, um último momento de encorajamento com esses líderes da igreja de Éfeso, com os presbíteros da igreja de Éfeso. Porque Paulo sabia que ele não voltaria mais ali, ele não teria outra oportunidade com esses irmãos de Éfeso, por isso ele queria ter essa despedida dos líderes e um momento para encorajá-los, para estimulá-los a que continuassem fiéis no seu ministério. E é nesse encontro, nessa fala com esses líderes, que eu quero chamar a sua atenção para os aspectos que eu mencionei no início da nossa reflexão aqui. Quando eles chegaram lá em Miletos para se encontrarem com Paulo, Paulo diz para eles o seguinte: vocês sabem
que desde o dia em que eu pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Paulo demonstra uma convicção plena de que ele fez tudo o que ele tinha para fazer. Ele nunca deixou de dizer uma só palavra que o Senhor colocou na sua boca, nada do que ele precisava ensinar, ele deixou de ensinar. E ele vai repetir isso mais à frente, no verso 25, quando ele diz: se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Paulo chega a dizer que ele fez tudo o que o Espírito o impelia a dizer, tudo que o Espírito o direcionava a dizer, todos os lugares que o Espírito o direcionava a seguir, ele foi obediente em tudo, onde deveria estar, para onde deveria ir, aquilo que deveria dizer. Inclusive ele diz que ele está indo para Jerusalém, sendo guiado pelo Espírito, sem saber o que o espera lá, a não ser aquilo que ele encontrou em todos os lugares que o Espírito o direcionou, que foram dificuldades, prisão, sofrimento. Mas ele diz que tá tudo bem, porque ele sabe que a vida dele não tem nenhum valor, a vida dele não tem significado algum, valor algum, se não for para cumprir a missão, para completar a carreira daquilo que Deus o colocou nas mãos para fazer, que é testemunhar, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Essa é a convicção que Paulo tem. A vida dele não tem nenhum valor fora do cumprimento dessa missão de anunciar a mensagem das boas novas. Perceba essa convicção dele, essa determinação, esse compromisso de Paulo de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por isso eu comecei essa reflexão dizendo: faça aquilo que Deus te deu para fazer. É preciso que nós tenhamos também essa convicção, que você tenha essa certeza de que você está cumprindo aquilo que Deus te deu para fazer, de que você tem sido fiel à missão que Ele colocou nas suas mãos. Mas, por outro lado, e igualmente importante, é a ter essa convicção de que estamos fazendo tudo que Deus nos colocou nas mãos para fazer. É importante que aquele que se propõe a cumprir a obra de Deus, a realizar a missão do Senhor, tenha também a convicção de que não importa o quanto nós façamos, não importa o quanto você faça, quem conclui a obra, quem garante o resultado, quem realiza a obra de verdade, é o Senhor. E existe uma dimensão dessa missão que só o Senhor pode fazer. E o que nos cabe, o que fica para nós, é confiar de que o Senhor fará aquilo que só Ele pode fazer. Paulo, no verso 32, ele continuando na sua fala para esses líderes, ele diz assim: olha, e agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos os que ele separou para si. Agora, depois que eu fiz tudo que eu podia ter feito, que eu obedeci o Espírito nos locais em que ele me mandou seguir, que eu obedeci o Espírito em relação às palavras que ele me disse que precisava ensinar, agora eu entrego vocês a Deus e a mensagem da sua graça, que é aquilo que realmente pode edificá-los, e dar-lhes uma herança junto com Deus, com todos os que ele separou para si. Paulo sabia que no final das contas era o Senhor, a mensagem do Senhor, que poderia edificar aqueles irmãos, que poderia concluir a obra que vinha sendo feita na vida deles. Nunca foi sobre a capacidade de Paulo, nunca foi sobre a sua eloquência, nunca foi sobre a habilidade dele de alinhavar os pensamentos, de convencer os seus ouvintes, nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre a sua obediência, de fazer o que Deus esperava que ele fizesse, e da sua confiança de que o Senhor, Ele é quem faria a obra que só Ele poderia fazer. Só o Senhor, só a sua mensagem poderia edificar a vida daqueles irmãos. E Paulo estava convicto disso. E nós também devemos carregar, alimentar essa convicção nas nossas vidas. Uma tentação muito grande para aquele que se propõe a obedecer o chamado de Deus, a cumprir a missão dada pelo Senhor nas nossas vidas, uma tentação muito grande é a de começar a achar que somos nós que realizamos qualquer coisa, de que é a nossa eloquência, de que é a nossa capacidade, de que é o nosso estudo, de que é a nossa perspicácia
que vai fazer com que alguém seja convencido, de que vai promover a edificação na vida de alguém. Mas isso não poderia estar mais longe da realidade, não poderia estar mais longe da verdade. Paulo, o mais dedicado nessa missão da expansão do evangelho, da pregação do evangelho, estava convicto de que por mais que ele fizesse tudo que estava ao seu alcance, era o Senhor quem concluía aquela missão, quem trazia o resultado para aquela missão. Que nós tenhamos também essa convicção, que eu e você tenhamos essa convicção. A convicção de quem sabe que está cumprindo a missão dada por Deus e que nunca vai deixar e nunca hesitará em cumprir e obedecer qualquer orientação, seja em relação ao lugar em que Deus está nos enviando, seja em relação às palavras que Ele tem para que nós ensinemos, que nós anunciemos aos nossos ouvintes. Seja na convicção de que é Ele, em toda instância, e não nós, não as nossas habilidades, as nossas palavras, que promovem o resultado, mas o Senhor, a mensagem de Deus, é ela quem edifica a vida, tanto dos líderes que cumprem a missão, quanto daqueles que ouvem, recebem e que são edificados por essa palavra de Deus. Que essa convicção nos encha de motivação, de dedicação para fazer o que temos de fazer, mas também nos enche de paz, de tranquilidade, de saber que o resultado vem de Deus e por isso nós podemos descansar, nós podemos confiar que Ele fará aquilo que só Ele pode fazer. Compartilhe essa mensagem, essa reflexão com alguém que possa ser edificado por ela, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Atos e extraindo lições preciosas a partir da nossa leitura. Deus te abençoe.